Evangelho, vamos aclamar. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sobre o peso de vossos fardos. Eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrarei descanso, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Podemos nos assentar. Você que está em casa, nós cumprimentamos, pelo poder e a graça do Espírito Santo, que está aí nas redes sociais, recebendo essa partilha da palavra, que hoje a gente tem o prazer de comunicar a todos da nossa comunidade. Amados irmãos, a palavra hoje, ela é bem, assim, é curtinha, 3 versículos. O Evangelho que Jesus, em 3 versículos, ele fala tanto para cada um de nós. Então, Jesus vem ensinar com a sua pedagogia infinita, coisas simples. A igreja hoje celebra também em memória de São Boaventura, santo doutor da igreja, que viveu ali no século XIII, com muita sabedoria e com simplicidade, sobre distribuir os ensinamentos de Deus ao povo daquela época, ele que era franciscano, e viveu muito bem isso que o Evangelho vem retratar para a gente hoje, sobre a humildade e sobre o coração de Jesus. Engraçado, outro dia a gente partilhava sobre o coração de Jesus, e hoje ele vem falar novamente sobre o coração dele. O Evangelho de ontem, Jesus ele tratou muito da questão da humildade. Então ele falou sempre, humildes de coração. E hoje ele vem, através da sua pedagogia infinita, falar com nós novamente sobre o seu coração. Então a gente pode dividir os textos bíblicos de hoje em 2 partes. A primeira parte que vai lá no Antigo Testamento, na onde Deus ele dá uma ordem para Moisés. Moisés conversava com Deus lá na sarça, e o nosso Deus era um Deus que era meio inacessível, Então Deus ele suscitava no meio de povo algumas pessoas, enchia essas pessoas do Espírito Santo e se comunicava com elas para que elas realizassem uma missão. Então Deus deu uma missão para Moisés, que era o quê? Retirar o povo dele lá do Egito, o povo que estava oprimido, o povo que era castigado, o povo que trabalhava 24 horas. Então era uma pressão muito grande sobre aquele povo escolhido de Deus. Então a promessa de Deus, Deus enviou Moisés para ir lá resgatar esse povo. E aí Moisés foi meio preocupado, Mas e aí? Na hora que eu for lá falar com aquele povo, eles vão perguntar seu nome. Aí eu vou falar o quê? Deus simplesmente deu a fórmula para ele, Fala que eu sou. Eu sou aquele que sou. E pronto. E depois Deus ele vai falar que ele seria conhecido como o Deus de Jacó, o Deus de Israel, o Deus de Isaac. Mas Deus é aquele que é. Deus é o eu sou. E Moisés foi lá e fez o papel dele. E o Salmo vem retratar para a gente que Deus ele se lembra sempre dessa aliança. Então Deus ele nunca desamparou o seu povo. Então, no Antigo Testamento sempre foi suscitado pessoas ungidas, cheias do Espírito Santo, para que seguissem os ensinamentos de Deus, a fim de que salvassem aquele povo escolhido. Eram os hebreus, era o povo de Israel, o povo escolhido de Deus. Então a promessa de Deus é uma promessa de levar esse povo a um lugar,
a um lugar na onde que não haveria o quê? Sofrimento, não haveria dor, não haveria opressão, né? O povo ia para uma terra que jorrava leite e mel. Muito bem. Aí, Jesus, nós vivemos muito, como que fala? É uma devoção, né? Quando a gente é devoto a um santo, a um carisma, é uma devoção. Então, há mais de 100 anos, a gente tem uma devoção na igreja referente ao Sagrado Coração de Jesus. E a gente tem até uma oração que a gente fala: Senhor Jesus, fazei de nosso coração semelhante ao vosso. Né? Então, isso aí está dentro da igreja desde há mais de 100 anos. Né? Existe essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E Jesus, ele vem mais uma vez no Evangelho, agora já comparando as duas leituras, e a gente vai destrinchar um pouco sobre esse assunto, sobre esse entendimento. Jesus, ele vem comparar essa lei antiga com a lei atual. Qual que é a lei atual? A lei de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a lei de Israel, a lei dos 10 mandamentos, né, a lei dos profetas, ela era uma lei muito ríspida e rígida. Então, o povo, os doutores da lei, naquela época, às vezes eu acho que eles até oprimiam o povo, sabe? Se você não fizer isso aí, não tinha aquela lei, olho por olho, dente por dente. Ó, se você não fizer isso aí, né, eu vou arrancar seu olho. Porque eles seguiam rispidamente aquilo que estava escrito na lei. E Jesus, nesse evangelho de Mateus, a partir do capítulo 5, né, lá do Sermão da Montanha, então Jesus, ele dá uma bula para a gente, uma forma de como a gente deve viver essa lei. Né? Não que ele veio para revogar a lei antiga, os 10 mandamentos, mas ele veio para aperfeiçoar. E no Evangelho, ele fala assim, ó, lá no Evangelho, ele fala assim, aqui ele fala de jugo, né? E aqui ele fala de descanso, de fardo. O jugo da lei antiga, vocês concordam comigo que era um jugo suave ou leve? Quando o povo pecava lá, os israelitas, né? Se, por exemplo, a mulher tivesse relação antes do casamento, lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 22, o que acontecia com ela? Ela era apedrejada até morrer. A condenação era a morte. Então, a lei era dura. O jugo era duro, era pesado. Aí Jesus, ele fala assim, ó: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, qual que é o jugo de Jesus? O jugo de Jesus é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Então, se eu consigo fazer isso aí, se eu consigo exercer a caridade, se eu consigo viver o amor, esse jugo, ele se torna suave, é um jugo leve. Então, eu entendo assim, eu não vivi lá naquela época, mas eu acredito que esses doutores da lei, eles abusavam da lei. Né? Eles oprimiam as pessoas daquela época através da lei. E Jesus, ele veio que a gente não precisa de muita coisa não, que a gente precisa o quê? Amar. Amar mais, amar como ele amou. Amar como ele amou. E de que forma? A fórmula, ele fala assim, que a gente tem que ser manso e humilde, na humildade do coração. Porque o jugo do Senhor é suave e o fardo do Senhor é leve. Né? E se a gente trazer isso para os dias atuais, a grande realidade das casas, das famílias, é que a gente tem passado por muitas dificuldades. Ou seja, o jugo, quem faz é a gente mesmo. É a gente que coloca o peso sobre as nossas costas. É a gente que caça o problema. Aí você vai falar assim, mas como assim, Wagner?
eu não estou te entendendo, não. Porque a gente nunca está conformado com aquilo que a gente tem. Às vezes a gente tem dificuldade de viver o simples, a simplicidade. Você que está em casa, a gente tem dificuldade. Às vezes eu tenho um carro até bom, sabe? Mas eu vejo outro carro melhor que o meu e aí eu não me contento com o que eu tenho, sendo que o meu eu consigo chegar onde que eu quero. Então eu faço, né, eu trago para mim um fardo, eu faço mais 20 parcelas a mais, e vai sobrecarregar o meu orçamento, e aquilo ali vai ser um jugo para mim que eu vou carregar por muito tempo. 20 parcelas, 20 meses carregando, até eu conseguir pagar. E o carro velho, às vezes eu vendo ele até mais barato para livrar logo, né? Então esse jugo a gente vai construindo ao longo da nossa história. E esse jugo, ele vai sobrecarregando, ele vai oprimindo o nosso coração. Ele vai nos distanciando de Jesus. Né? Que tem hora que a gente passa a desacreditar em Jesus. Ah, Senhor Jesus, aquele fulano de tal ali que nem vai na igreja está melhor que eu. Ele não tem sofrimento, não tem ninguém na família dele doente, ninguém lá passa mal, ele consegue pagar as contas dele tudo em dia, o cartão ele não paga, não é o mínimo, ele paga a fatura cheia, está sobrando dinheiro para ele. Entendeu? Então, Jesus ele te convida a largar esse jugo, sabe? A deixar de colocar esse peso nas suas costas, você que está em casa aí, né, que está nos ouvindo, deixar esse peso para assumir o jugo dele. Porque o jugo dele é suave, é leve. Você só precisa amar, ser humilde, né, e viver um pouco. Olha, não é muito difícil da gente ser feliz, não, sabe? Hoje eu estava até comentando, hoje não foi essa semana, a gente estava falando das brincadeiras que tinham, antigamente era coisa simples, a gente pegava uma rodeirinha de chinela havaiana, fazia umas rodeirinhas, fazia uns carrinhos, aí a gente cortava os dedos tudo, né, que na época tinha lata de óleo, mas a gente era feliz, a gente subia em cima de um pé de manga, de um pé de goiaba, e chupava manga lá, e aí quando você não enchia a barriga, você não descia, né? Então era coisa simples. Então hoje a gente não se contenta mais com o simples, com o que é simples, né? A gente quer, às vezes o pai e a mãe nem tá podendo, mas eu quero ter um celularzinho melhor. Mas é porque nós vivemos gerações diferentes, né? Tempos diferentes. Mas nessa época também os tempos eram diferentes. Então eu lembro, eu trago muito assim, eu faço dessa leitura assim, o que Jesus enfrentou para mudar isso na cabeça das pessoas, porque lá tinha os doutores da lei e eles aplicavam severamente a lei. E Jesus ele veio para aperfeiçoar essa lei com a ideologia dele, com o pensamento dele, e para aquelas pessoas entender que era simples, era só amar o próximo e amar a Deus acima de todas as coisas, assim como Jesus amou. Então ele enfrentou muita coisa, né? O jugo é uma coisa que nós carregamos. E aí a gente tem que saber o que a gente precisa de colocar no coração de Jesus para que o nosso jugo se torne suave, se torne leve. O que eu preciso de descartar na minha vida? Se é a falta de paciência, se é o consumismo, né? Que às vezes a gente tem um consumismo besta, a gente está comprando. Às vezes você nem está querendo. Você já viu aquele povo, agora hoje eu acho que não tem mais isso, né, por causa da pandemia, mas o povo lá da loja 23, e aí você passava, o povo, vamos dar uma entradinha e tal. Aí você acabava entrando e você viu uma coisa lá, e aí você acabava levando. Às vezes você vai lá no supermercado e tem uma coisa na promoção, você nem está precisando, você vai lá e compra. Então, as mínimas coisas vão sobrecarregando o nosso dia a dia, vão nos transformando e tornando o nosso jugo mais pesado. E quando a gente se encontra numa situação de dificuldade, aí é mais difícil a gente rezar, é mais difícil a gente se encontrar com Deus, é mais difícil a gente procurar a Deus, e é mais difícil a gente tornar a nossa situação leve, porque à medida que nós nos distanciamos do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso jugo vai se tornando pesado. E à medida que nós nos aproximamos dele na Eucaristia,
né, na santa celebração, na oração, na leitura da palavra, à medida que nós nos aproximamos dele, o nosso jugo vai se tornando leve, porque fica fácil para ele carregar. Se eu já estou próximo, né? Porque ele só vai carregar se você for amigo dele. Se você não for amigo, você vai ajudar a pegar uma sacola? Às vezes a gente tem até medo de ajudar, né? Mas quando você é amigo, não. Aí você mete a mão, não, deixa eu levar para você. E Jesus quer isso, porque quando você está próximo de Jesus, ele fala, não, me dá isso aí que eu carrego, eu dou conta. Agora você sozinho pode ser que você não vai conseguir carregar. Então nós não podemos nos afastar desse Jesus. E nós não podemos esquecer nunca que isso aqui é uma ordem. Deus deu uma ordem para Moisés ir retirar o povo que estava na escravidão do Egito. E Jesus, ele faz um convite. Primeiro ele faz uma revelação. A revelação que ele faz é sobre o jugo dele. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então Jesus fala que o coração dele é manso e humilde. E depois ele faz um convite. Né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sobre o peso de vossos fardos. Então, eu sei qual que é o meu fardo, você sabe qual que é o seu fardo. Então, Jesus, ele te convida, vinde a mim, você que está cansado, você que chegou do serviço cansado, que você que está sobrecarregado, que o seu pensamento está lá longe. Né? Eu estou aqui, mas você está pensando lá, que você vai ter que chegar em casa e ainda fazer ainda um mexido lá para o marido, não é? Você vai ter que chegar lá em casa e ainda passar uma vassoura que amanhã cedo você tem que ir para o serviço. Então são essas coisinhas que Jesus quer mostrar para nós que a importância, quando a gente está na presença dele, a gente deve esquecer de tudo que está lá fora, de todo o nosso fardo, nosso cansaço. A gente precisa muito de cura física, cura espiritual. A gente precisa muito da presença de Deus no nosso coração, do mover do Espírito dentro do nosso coração, para a gente se tornar essa pessoa leve. Porque quando Jesus está conosco, tudo é leve. Nosso coração se assemelha ao coração dele. Um coração humilde e leve. E a gente entende, né, que só assim a gente vai alcançar nossa meta. Porque se a gente juntar as duas palavras, tem uma mesma mensagem. Deus nunca se esquece de nós. Às vezes, eu estou focado no meu fardo. É o violão que eu vou comprar novo, mas eu vou carregar esse fardo. É o meu celular, eu estou focado nele, mas Jesus, ele nunca se esquece da gente. Então, ele está arrumando jeito de te tirar desse foco, entendeu? Para trazer para ele. Às vezes, através de um convite, né, te convidando para você vir tocar na missa, ou fazer uma leitura, né? Ou servir na Eucaristia, né? Ou ajudar no dia do reciclar e construir. Nossa, naquele Wagner, quando está no início da semana, já começa a mandar mensagem para a gente vir ajudar aí. Então, Jesus, ele vai mandando os convites, porque ele não se esquece da promessa. A promessa de salvação, né, para todos nós. Então, ele fica insistindo. E quando a gente foca no nosso fardo, aí a gente fica cego e não enxerga. Amém? Que São Boaventura, grande sabedor da igreja, doutor da igreja, com muita sabedoria, ele possa interceder por nós para que o nosso coração seja sabedor, né? Seja um doutor e a gente possa discernir o que é bom para nós, a vontade de Deus para nós, que a gente possa enxergar a promessa de Deus para nós. Né? Então, na humildade, você chega na sua casa, você que está em casa também, né? Que está ouvindo, relaciona tudo que você acha que é fardo, que já tem tempo. Tem gente que tem fardo aí de 10 anos. Né? Tem gente que tem fardo de 3 anos, de 2 anos. Tem gente que carrega um peso. Então é a hora de você se colocar diante de Jesus, lá na sua casa, falar assim, Senhor, todos esses aqui são os meus fardos. E o Senhor me falou no Evangelho hoje, que se eu me aproximar do Senhor, o Senhor vai ajudar eu a carregar eles todos aqui. Pronto. Está resolvido. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. No seu lugar. Sempre seja. Para que você possa se aproximar o seu coração, o mais próximo que você puder chegar desse grande amor que hoje está aqui
diante de cada um de nós. Então, Senhor Jesus, eu quero te louvar, né? Eu quero te dizer, Senhor Jesus, que Tu és tudo na minha vida. Tu és o grande presente, Tu és aquele que alivia todas as minhas dores, aquele que restaura da minha jornada de trabalho, aquele que me levanta, aquele que fica comigo o dia todo, aquele que se deita comigo e me faz um cafunézinho para mim dormir de vez em quando, porque eu estou muito cansado. Então, Senhor Jesus, eu te agradeço. Fala da sua boca, do seu coração, fala espontaneamente, palavras simples. A gente não precisa ficar escolhendo palavras maravilhosas para ficar falando para Jesus. O que Ele quer ouvir é do simples. Ele quer ouvir a sua voz. Por quanto tempo a gente se ausenta de falar coisas para Jesus? Às vezes porque a gente tem vergonha, a gente tem medo de se colocar diante da presença dEle, de expressar a nossa fé. Então, Senhor Jesus, eu te louvo, Senhor Jesus. Eu te amo, Senhor Jesus, pela família que o Senhor me deu, pela minha esposa, pelos meus filhos, por essa família aqui, Senhor, que é a Igreja Católica, Senhor Jesus, que é a Paróquia Divino Espírito Santo. Eu te agradeço, Senhor Jesus. Eu quero te louvar. Fala isso para Jesus. Quem não te louvará, Senhor Jesus? Ó Senhor dos Você que sabe cantar, cante isso para Jesus. Quem não te louvará, Senhor? Não te louvará. Ó Senhor, Ó Senhor dos exércitos, Santo Tu és, Senhor. Santo Tu és, Senhor Jesus. Santo Tu és, Senhor. é o Senhor. Fala isso com convicção. Santo, Senhor. Santo, Santo é o Senhor Jesus. Quem não te louvará? Não te louvará, ó Senhor dos exércitos. Quem não te louvará, ó Senhor dos exércitos. Justo, Tu és justo, Senhor. Justo, justo, Tu és justo, Senhor, na minha vida. Tu és justo, Senhor Jesus, no meu relacionamento. Tu és justo, Senhor, no meu trabalho. Justo, justo é o Senhor Jesus. Abre a sua voz no Espírito agora, adorando ao Senhor Jesus. Abre a sua voz no Espírito. Vamos adorar ao Senhor em Espírito e em verdade. Abre, o Senhor quer ouvir a sua voz. Porque quando nós nos aproximamos dEle, a nossa voz fica mais alta. Então, tem essa sensação que você está próximo, que você quer estar próximo. Senhor, Maria, Sharala Maria Rara 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 Maria Justo, Senhor Jesus. Quem não te louvará, Senhor Jesus, nessa terra, Senhor? Louve ao Senhor pelo ministério que Ele te deu. Louve ao Senhor pelo compromisso que Ele te deu na igreja. Louve ao Senhor pela coordenação que Ele te deu. Louve ao Senhor pelo dom que Ele te deu, o dom da vida. Louve ao Senhor pelo dom de fazer uma leitura. Louve ao Senhor pelo dom de limpar os bancos da igreja, de ajudar no dia de reciclar e construir. Louve ao Senhor porque você está aqui.
Eu te louvo, Senhor Jesus, de todo o meu coração, Senhor. Fala que Ele é santo agora. Santo é o Senhor. Santo Senhor Jesus. Santo é o Senhor Jesus. O Senhor é santo. Santo. Santo é o Senhor Jesus. Graças e louvores sejam dadas a todo momento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dadas nesse momento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amados irmãos, provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizer uma só palavra e eu serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde.